procura de diversos médiuns, assistindo a diferentes sessões, frequentemente com pessoas das quais jamais ouvira falar e muitas vezes no escuro e algumas no claro, por vezes com descrentes inveterados e mais frequentemente com crentes muito zelosos. Finalmente, aproveitei todas as oportunidades que se me ofereciam para esgotar o assunto desde a sua raiz. Durante todo esse tempo eu era um descrente e pus à prova a paciência dos crentes por meu cepticismo, minha capciosidade e minha dura recusa em modificar as minhas ideias. Vi em redor de mim algumas pessoas que passaram a crer em uma ou duas sessões, outras, nas mesmas condições, persistiam na mesma descrença, e algumas que recusavam o testemunho de todos e continuavam terminantemente incrédulas. Eu não podia tomar nenhum desses partidos e me recusava a crer, enquanto não tivesse a mais irrefragável das provas. Por fim a prova veio e com tal poder que nenhum homem equilibrado lhe poderia negar fé. Como se vê, um dos primeiros entre os notáveis conversos à nova revelação, tomou as maiores precauções antes de aceitar a evidência que o convenceria da autenticidade das manifestações espirituais. A experiência geral mostra que uma aceitação fácil de tais manifestações é muito rara entre pensadores sérios e que dificilmente se encontra um espiritualista eminente, cujo curso de estudos e de meditação não tenha consumido muitos anos. Isto forma um notável contraste com aqueles cuja opinião negativa é devida a um preconceito inicial e a relatos tendenciosos ou escandalosos de autores fanáticos. No excelente resumo de suas investigações, dado no artigo citado, um artigo capaz de converter todo o povo americano, se ele estivesse preparado para a assimilação, o juiz Edmonds mostra a sólida base de sua crença. Destaca que nunca estava só quando essas manifestações ocorreram e que teve muitas testemunhas. Também mostra as minuciosas precauções que tomou. Depois de confiar nos meus próprios sentidos, nas diversas fases do fenômeno, invoquei o auxílio da ciência e, com a assistência de um hábil eletricista e seus mecanismos, e 8 ou 10 pessoas inteligentes, educadas e sérias, examinei o assunto. Continuamos a nossa investigação durante vários dias e, para nossa satisfação, constatamos duas coisas. Primeiro, que os sons não eram produzidos por qualquer pessoa presente ou perto de nós. Segundo, eles não se produziam à nossa vontade. Ocupa-se finalmente com as supostas charlatanices, segundo a expressão dos jornais, algumas das quais de vez em quando são verdadeiras expressões contra um ou outro vilão, mas que, em geral causam maiores decepções, conscientes ou inconscientes ao público do que os males que pretendem evitar. Assim, quando as coisas se encontravam neste pé, apareceram nos jornais várias explicações de fraudes e charlatanices, como costumavam dizer. Li-as com cuidado, na esperança de que me ajudassem em minhas pesquisas e apenas pude sorrir ante a ousadia e a futilidade de tais explicações. Por exemplo, quando certos professores ilustres de Buffalo se congratulavam por haverem localizado no artelho e no joelho do médium a causa das manifestações, estas se transformaram num toque de campainha colocada debaixo da mesa. Era como a solução dada posteriormente por um ilustre professor na Inglaterra, que atribui as batidas na mesa a uma força especial das mãos colocadas sobre ela, pondo de lado o fato de que muito frequentemente as mesas se movem quando não há mão sobre elas. Depois de focalizar a objetividade do fenômeno, o juiz aborda a questão mais importante da sua fonte. Comenta o fato de ter tido respostas a perguntas mentais e verifica que mesmo os seus mais secretos pensamentos foram revelados e que ideias que ele propositadamente havia mantido em segredo tinham sido manifestadas. Também observa que os médiuns tinham usado grego, latim, espanhol e francês, mesmo ignorando essas línguas. Isto leva a considerar se as coisas não podem ser explicadas como um reflexo da mente de alguma outra criatura viva. Essas considerações foram exaustivamente examinadas por todos os pesquisadores,
pois os espiritualistas não aceitam a doutrina de um fato, mas passo a passo, examinando cuidadosamente cada etapa. A tarefa empreendida pelo juiz Edmonds é a mesma empreendida por outros. Ele dá a seguinte explicação para a recusa da influência de outras mentes. Fatos então completamente desconhecidos foram verificados posteriormente. Como este, por exemplo, quando, durante o último inverno eu me achava ausente, na América Central, os meus amigos da cidade tiveram notícia de minhas excursões e da minha saúde, 7 vezes através de um médium. Quando voltei, comparando essas informações com os registros em meu diário, foi verificado que tudo estava invariavelmente correto. Assim, também, em minha recente visita ao oeste, o meu giro e as minhas condições de saúde foram ditos a um médium dessa cidade, enquanto eu viajava por estrada de ferro entre Cleveland e Toledo. Assim muitas ideias me foram comunicadas sobre coisas que não estavam em minha mente e que eram absolutamente distintas de minha opinião. Isso me aconteceu muitas vezes, bem como a outras pessoas, de modo a confirmar seguramente o fato de que não eram as nossas mentes que davam origem à comunicação ou a influenciavam. Trata, então, desse maravilhoso desenvolvimento, chamando atenção para o seu tremendo significado religioso, em linhas gerais, assunto que é focalizado no capítulo seguinte desta obra. O cérebro do juiz Edmonds era realmente notável, e seu julgamento claro, pois muito pouco nos é possível acrescentar ao que verificou ele, e talvez ninguém tenha dito tanto em tão pouco espaço. Como frisamos, o espiritualismo mostrou-se consistente desde o início e os mestres e os guias não confundiram as suas mensagens. É estranho e até divertido que a ciência arrogante, que tentou, com simples palavras e deslumbramento, esmagar esse conhecimento inicial em 1850, tivesse demonstrado estar essencialmente errado em seu próprio terreno. São raros os axiomas científicos daquela época que não tenham sido controvertidos, como a finalidade do elemento, a indivisibilidade do átomo, a origem distinta das espécies, enquanto os conhecimentos psíquicos, tão menosprezados, se mantiveram firmes, aduzindo novos fatos, mas nunca contradizendo os que haviam sido anteriormente estabelecidos. Escrevendo sobre os benéficos efeitos de tal conhecimento, diz o juiz: é isso que consola o triste e anima os desanimados, que suaviza a passagem pelo túmulo e anula os terrores da morte, que ilumina o ateu e encoraja o virtuoso entre todas as provas e vicissitudes da vida, e que demonstra ao homem o seu dever e o seu destino, tirando-o imediatamente do vago e do incerto. Jamais o assunto foi mais bem sintetizado. Há, entretanto, uma passagem final nesse documento notável que causa certa tristeza. Falando do progresso que o movimento tinha feito em 4 anos, nos Estados Unidos, diz ele: há 10 ou 12 jornais e periódicos dedicados à causa, e a bibliografia espiritual abarca mais de 100 publicações diversas, algumas das quais já atingiram a circulação de mais de 10.000 exemplares. Além da multidão indistinta, há muitos homens de alta posição e de talento alinhados entre eles, doutores, advogados, grande número de clérigos, um bispo protestante, o ilustre reverendo presidente de uma universidade, juízes de nossas mais altas cortes, membros do Congresso, embaixadores estrangeiros e ex-membros do Senado dos Estados Unidos. Em 4 anos a força do Espírito fez tanto assim. Como estão as coisas hoje? A multidão indistinta avançou valentemente e a centena de publicações tornou-se muito mais, mas onde se acham os homens esclarecidos e dirigentes para apontar o caminho? Desde a morte do professor Slope é difícil apontar nos Estados Unidos um homem eminente com a coragem de jogar a sua carreira e a sua reputação proclamando essas ideias. Aqueles que nunca temeram a tirania do homem encolheram-se ante as caretas da imprensa. A máquina impressora triunfou onde a roda de tortura teria fracassado.
O prejuízo geral em sua reputação e nos seus interesses, sofrido pelo juiz Edmondes, que foi obrigado a resignar a sua cadeira na Suprema Corte de Nova York, bem como muitos outros que deram testemunho da verdade, estabeleceu o reinado do terror, que afasta do assunto as classes intelectuais. Assim estão as coisas presentemente. Mas a imprensa no momento se achava bem disposta e o famoso relato do juiz Edmondes, talvez o mais belo e o mais momentoso jamais produzido por um juiz, foi acolhido com respeito, se não com admiração. Eis o que disse o New York Courier. A carta do juiz Edmondes, por nós publicada sábado, em relação às chamadas manifestações espirituais, vinda, como veio, de um eminente jurista, um homem notável por seu claro bom senso nas coisas da vida prática, e um cavalheiro de um caráter irreprochável, atraiu a atenção da comunidade e é por muita gente considerada como um dos mais notáveis documentos da atualidade, disse o Evening Mirror, de Nova York. John W. Edmondes, presidente da Suprema Corte deste distrito, é um jurista hábil, um juiz ativo e um bom cidadão. Ocupando durante os últimos 8 anos, ininterruptamente, as mais altas posições na magistratura, sejam quais forem as suas faltas, ninguém poderá acusá-lo justamente por falta de habilidade, de atividade, de honestidade e de destemor. Ninguém poderá pôr em dúvida a sua sanidade geral ou por um momento pensar que a sua atividade mental não seja tão rápida, precisa e correta como sempre. Tanto pelos advogados como pelos solicitadores no seu tribunal ele é reconhecido como a cabeça, de fato e de mérito, da Suprema Corte deste distrito. Também é interessante a experiência do Dr. Robert Shary, professor de Química na Universidade de Pensilvânia, porque ele foi um dos primeiros eminentes homens de ciência que, disposto a desmascarar as ilusões do espiritualismo, tornou-se, por fim, um crente decidido. Foi em 1853 que, segundo suas próprias palavras, sentiu-se chamado, por um ato de dever para com a humanidade, a trazer toda a influência que possuía no sentido de estacar a maré de loucura popular que, desafiando a razão e a ciência, estava se alastrando rapidamente em favor da grande ilusão chamada espiritualismo. Uma carta denunciadora sua, publicada nos jornais da Filadélfia, onde vivia, foi transcrita por outros jornais do país e serviu de texto a numerosos sermões. Mas, como no caso de Sir William Crookes, muitos anos mais tarde, o júbilo foi prematuro. Conquanto um forte séptico, o professor Ary foi induzido a fazer experiências, ele próprio, e após um período de ensaios cuidadosos tornou-se inteiramente convencido da origem espiritual das manifestações. Como Crookes, criou aparelhos para controlar os médiuns. Sr. S. B. Britton faz o seguinte resumo de algumas experiências de Ary. Primeiramente, para se convencer de que os movimentos não eram obra dos mortais, tomou de bolas de bilhar, colocou-as sobre as lâminas de zinco e pôs as mãos dos médiuns sobre as bolas. Com grande surpresa sua, as mesas se moveram. A seguir arranjou uma mesa cujo tampo se movia para frente e para trás. A ele adaptou um dispositivo que girava um disco contendo as letras do alfabeto, ocultas às vistas dos médiuns. As letras eram dispostas de modo variado, não dispostas em ordem consecutiva e ao espírito era solicitado que as dispusesse consecutivamente ou nos seus devidos lugares. E, vejam só, isto foi feito. Então se seguiram frases inteligentes, que o médium não podia ver ou saber o seu sentido, enquanto não lhes dissessem. Buscam um novo teste decisivo. O braço maior de uma alavanca foi ajustado a uma escala espiral, com um indicador e um peso determinado. As mãos do médium ficavam sobre o braço menor, de modo que era impossível fazer pressão de cima para baixo. Mas se houvesse pressão esta teria o efeito contrário, levantaria o braço maior. Mesmo assim, o que é assombroso, o peso foi aumentado de várias libras na escala.
O professor Ari reuniu suas cuidadosas pesquisas e seus pontos de vista sobre espiritualismo num livro importante, publicado em Nova York em 1855, sob o título de Experimental Investigation of the Spirit Manifestations. Neste livro, a página 55 assim resume ele as suas primeiras experiências. A prova das manifestações contidas na narrativa seguinte não se limita a mim somente, de vez que havia pessoas presentes quando elas foram observadas e em minha presença foram repetidas em essência, sob várias modificações, em muitos casos não referidos de modo especial. A prova pode ser considerada sob várias fases. Primeiro, aquela em que as batidas ou outros ruídos eram impossíveis de ser reproduzidos por qualquer agente mortal. Em segundo lugar, aquela nas quais eram produzidos sons, indicando letras que formavam sentenças corretas, o que permitia a prova de que eram orientadas por um ser racional. Em terceiro lugar, aquelas nas quais a natureza da comunicação era tal que provava que o ser causador, satisfeito de acompanhar as experiências, devia ser conhecido, amigo ou parente do investigador. Ainda há casos nos quais foram movidos corpos pesados, de modo a produzirem comunicações intelectuais, semelhantes às que, acima referidas, eram obtidas por meio de sons. Conquanto o aparelho pelo qual essas comunicações eram obtidas com a maior precaução e precisão, as modificasse de certa maneira, em essência todas as provas que consegui, tendentes às conclusões acima mencionadas, foram substancialmente obtidas por um grande número de observadores. Muitos que jamais buscaram qualquer comunicação espiritual e jamais se inclinaram para inscrever-se como espiritualistas, não só confirmam a existência de sons e de movimentos, mas admitem a sua inescrutabilidade. Sr. James J. Mapes, 100. D. de Nova York, químico agrícola e membro de várias associações científicas, começou suas investigações no espiritualismo a fim de reunir seus amigos que, segundo dizia, estavam correndo para a imbecilidade dessa nova maluquice. Através da mediunidade da Sra. Cora Hart, depois Sra. Richmond, recebeu respostas às suas perguntas que são descritas como cientificamente maravilhosas. Acabou se tornando um crente completo, e sua esposa, que não possuía dons artísticos, tornou-se médium, pintora e desenhista. Sem que ele o soubesse, sua filha se havia tornado uma médium escrevente e, quando lhe falou de seu desenvolvimento, ele lhe pediu uma demonstração de sua força. Ela tomou de uma pena e rapidamente escreveu uma mensagem, admitida como sendo do pai do professor Mapes. O professor pediu uma prova de identidade. Imediatamente a mão da filha escreveu: "Você pode se lembrar de que lhe dei, entre outros livros, uma enciclopédia. Olhe a página 120 desta e aí encontrará o meu nome, que você jamais notou." O referido livro estava guardado com outros num depósito. Quando o professor abriu a caixa, que jamais havia sido tocada há 27 anos, com grande admiração viu o nome do pai escrito à página 120. Foi tal incidente que o levou primeiro a uma séria investigação, pois, como seu amigo professor Ari, tinha sido até então um materialista convicto. Em abril de 1854, o honorável James Shields apresentou um memorial com 13.000 assinaturas, pedindo um inquérito ao Congresso dos Estados Unidos. Encabeçava a lista o nome do governador Talmadge. Depois de uma discussão frívola, na qual o Sr. Shield, o apresentante, se referiu à crença dos signatários como devida a uma ilusão, filha de uma educação defeituosa ou a desarranjos das faculdades mentais, foi decidido que o requerimento ficasse sobre a mesa. O fato foi assim comentado pelo Sr. I.W. Capron. Não é provável que os signatários esperem melhor tratamento do que o que lhes foi dado. Cabe aos carpinteiros e pescadores do mundo investigar as novas verdades e fazer que os senados e tronos creiam e as respeitem.
É em vão esperar aceitação e respeito a novas verdades por homens tão altamente colocados. A primeira organização espiritualista regular foi constituída em Nova York, a 10 de junho de 1854. Denominava-se Sociedade para a Difusão do Conhecimento Espiritualista, e entre os seus membros contava gente preeminente, como o juiz Edmonds e o governador Tallahassee, de Wisconsin. Entre as atividades da sociedade se incluía a fundação de um jornal chamado Christian Spiritualist e o contrato da senhorita Katy Fox para sessões diárias, franqueadas ao público, desde as 10 da manhã até 1 da tarde. Escrevendo em 1855, diz Capron: seria impossível entrar em minúcias relativamente à difusão do espiritualismo em Nova York até o momento. Espalhou-se pela cidade e deixou de ser curiosidade ou maravilha. As sessões públicas se realizam regularmente e a investigação se desenvolve, mas os dias de citação já passaram e de todos os lados ele é olhado como algo mais que simples truque. É verdade que o fanatismo religioso o denuncia, mas, sem disputar concorrência, ocasionalmente fazem uma pretensa exposição, visando especular. O fato é que o fenômeno espiritualista se tornou uma coisa reconhecida por toda a cidade. Talvez o fato mais significativo do período que estamos considerando tenha sido o desenvolvimento da mediunidade em pessoas preeminentes, como por exemplo, o juiz Edmonds e o professor Ari. Assim escreve este último. Tendo ultimamente adquirido faculdades mediúnicas em grau suficiente para trocar ideias com espíritos amigos, não mais necessito defender os médiuns da acusação de falsidade e de mistificação. Agora é apenas o meu caráter que está em jogo. Assim, retirando do cenário as irmãs Fox, temos a mediunidade particular do reverendo H. Jervis, do diácono Ali, de Lyman Granger, do juiz Edmonds, do professor Ari, da senhora Mapes, da senhorita Mapes e a mediunidade pública da senhora Tanlin, da senhora Benedict, da senhora Eden, de Dedeume e de dezenas de outros. Não pertence ao objetivo desta obra tratar de grande número de casos individuais de mediunidade, alguns dos quais muito dramáticos e interessantes, ocorridos durante o primeiro período de demonstração. O leitor poderá recorrer às duas importantes compilações da Sra. Ardine Gibritain, Modern American Spiritualism in 19th Century Miracles, livros que serão sempre o mais valioso registro dos primeiros dias. A série de casos fenomenais era tão grande que a Sra. Britain contou mais de 500 exemplos registrados na imprensa nos primeiros anos, o que representa provavelmente algumas centenas de milhares não registrados. A suposta religião uniu-se à suposta ciência, de uma vez, para desacreditar e perseguir a nova verdade e os seus partidários, enquanto a imprensa, infelizmente, achou que o seu interesse estava em sustentar os preconceitos da maioria dos assinantes. Foi difícil proceder assim, porque naturalmente num movimento tão vital e convincente, houve alguns que se tornaram fanáticos, alguns que, por suas ações, atraíram o descrédito sobre as suas opiniões, e alguns que tiraram partido do interesse geral de imitar, com maior ou menor sucesso, os reais dons do espírito. Esses tratantes fraudulentos por vezes agiam com inteiro sangue frio, embora por vezes dessem a impressão de que eram médiuns que haviam temporariamente perdido a mediunidade. Houve escândalos e denúncias, fatos autênticos e imitações. Como agora, tais denúncias partiam, às vezes, dos próprios espiritualistas, que se opunham tenazmente que as suas cerimônias sagradas se transformassem em espetáculo para a hipocrisia e para a blasfêmia de vilãos que procuravam, como hienas humanas, viver o fraudulentamente à custa dos mortos. O resultado geral foi um arrefecimento do grande entusiasmo inicial, um abandono daquilo que era verdadeiro e o incensamento daquilo que era falso. O corajoso relatório do professor Ari provocou uma desgraçada perseguição a esse venerável cientista, que era então,
com exceção de Agassiz, o mais conhecido homem de ciência da América. Os professores de Harvard, a universidade que tem o menos invejável registro em assuntos psíquicos, tomam uma resolução de denunciá-lo e a sua insana adesão à gigantesca mistificação. Ele não podia perder a sua cátedra na Universidade da Pensilvânia, por isso que ela havia renunciado, mas sofreu muito na sua reputação. O coroamento e o mais absurdo exemplo de intolerância científica, uma intolerância que foi sempre tão violenta e desarrazoada quanto a da Igreja medieval, foi dado pela Associação Científica Americana. Esse corpo científico berrou contra o professor Ari, quando aquele se dirigiu, e estabeleceu que o assunto era indigno de sua atenção. Entretanto, os espiritualistas registraram que aquela sociedade, na mesmíssima sessão, teve um animado debate para saber por que os galos cantavam entre meia-noite e 1 da manhã e que, finalmente, haviam chegado à conclusão de que, especialmente naquela hora, passa pela Terra uma onda de eletricidade, na direção norte-sul, e que as aves, despertas de seu sono e tendo uma natural disposição para cantar, registram o acontecimento dessa maneira. Ainda não se havia aprendido, e dificilmente terá sido aprendido, que um homem, ou uma sociedade, podem ser muito sábios em assuntos de sua especialidade e, entretanto, mostrar uma extraordinária falta de senso comum ao defrontarem uma nova proposição, que requer um completo reajustamento de ideias. A ciência inglesa e, na verdade, a ciência do mundo inteiro, mostrou a mesma intolerância e falta de elasticidade que marcou aqueles primeiros dias na América. Esses dias foram tão bem descritos pela Sra. Harding Britten, a qual neles desempenhou importante papel, que todos os interessados podem acompanhá-los em suas páginas. Algumas notas relativamente à Sra. Britten podem adequadamente ser aí introduzidas, de vez que nenhuma história do espiritualismo seria completa sem referências a essa notável senhora, que foi chamada ao São Paulo feminino do movimento espiritualista. Era ela uma pequena inglesa que tinha ido para Nova York com uma empresa de teatro e tinha permanecido na América com sua mãe. Sendo estritamente evangélica, repelia fortemente aquilo que considerava um ponto de vista ortodoxo dos espiritualistas e fugiu horrorizada de sua primeira sessão. Depois, em 1856, foi novamente posta em contato com o assunto e teve provas cuja veracidade lhe foi impossível pôr em dúvida. Logo descobriu que era, também ela, uma poderosa médium. E um dos mais bem documentados e dos mais sensacionais casos no início do movimento foi aquele no qual ela recebeu a informação de que o navio Pacific tinha naufragado no Atlântico Médio, perecendo todos os passageiros, e foi perseguida pela companhia proprietária do navio, por haver repetido o que lhe havia dito o espírito de uma das vítimas da catástrofe. Verificou-se que a informação era exata e o navio jamais foi encontrado. A Sra. Emma Hardinge, que, por um segundo casamento, tornou-se Sra. Hardinge Britten, trouxe todo o seu temperamento entusiástico para o novo movimento e deixou nele um rastro ainda visível. Foi uma propagandista ideal, pois reunia todos os dons. Era uma médium forte, oradora, escritora, pensadora equilibrada e trabalhadora infatigável. Ano após ano viajou de leste a oeste e de norte a sul dos Estados Unidos, proclamando a nova doutrina em meio a muita oposição, dado o seu caráter de militante antiprotestante de seus pontos de vista, que confessava receber diretamente de seus guias espirituais. Entretanto, como esses pontos de vista eram que a moral das igrejas estava demasiadamente relaxada e que se aspiravam mais altos padrões, não é de supor que o fundador do cristianismo fosse atingido por sua crítica. Essas opiniões da Sra. Hardinge Britten diziam mais com o largo ponto de vista unitário dos corpos espiritualistas oficiais, que ainda existem, do que com qualquer outra causa. Em 1866 voltou ela para a Inglaterra, onde trabalhou infatigavelmente,
produzindo as suas ideias duas grandes obras modernas: American Spiritualism e, mais tarde, 19th Century Miracles, ambas demonstrando interessante e volumosa pesquisa unida a um raciocínio claro e lógico. Em 1870 casou-se com o Dr. Brittain, espiritualista tão forte quanto ela. Parece que foi uma união realmente feliz. Em 1878 eles foram à Austrália e Nova Zelândia, como missionários do espiritualismo, aí demorando muitos anos, fundando várias igrejas e sociedades, que o autor encontrou ainda de pé, quando, 40 anos mais tarde, visitou os antípodes com o mesmo objetivo. Quando na Austrália, escreveu ela Facts and Frauds of Religions History, livro que ainda exerce muita influência. Houve então, indubitavelmente, estreita conexão entre o movimento do livre pensamento e a nova revelação espiritualista. O honorável Robert Stout, procurador-geral da Nova Zelândia, era, ao mesmo tempo, presidente da Associação dos Livres Pensadores e espiritualista ardente. Entretanto, agora se compreende mais claramente que as manifestações espirituais e seu ensino são demasiadamente largos para se ajustarem a qualquer sistema, negativo ou positivo, e que é possível um espiritualista professar qualquer credo, enquanto tiver o respeito essencial ao invisível e desprendimento por aqueles que o cercam. Entre outros monumentos de sua energia, Sr. Ardinge Brittain fundou a revista Tito Worlds de Manchester, que ainda tem tão grande circulação quanto qualquer jornal espiritualista no mundo. Transpôs os umbrais em 1889, tendo deixado suas pegadas indeléveis sobre a vida religiosa de 3 continentes. Essa digressão sobre os primeiros dias do progresso na América foi longa, mas necessária. Aqueles primeiros dias foram marcados por grande entusiasmo, muito sucesso, mas, também, por considerável perseguição. Todos os dirigentes que tinham algo a perder, perderam-no. Sr. Ardinge declara. O juiz Edmonds era apontado nas ruas como um espiritualista maluco. Ricos negociantes eram compelidos a fazer declarações, a fim de serem considerados sãos e poderem manter os seus direitos comerciais pela mais firme e determinada atitude. Profissionais e comerciantes foram quase reduzidos à ruína em uma perseguição perseverante, originada na imprensa e mantida pelo púlpito, descarregava toda sorte de impropérios contra a causa e os seus prosélitos. Muitas das casas onde se reuniam os grupos espiritualistas eram perturbadas por multidões, reunidas ao cair da noite, aos urros, aos gritos, aos assovios, quando não quebrando as vidraças e procurando molestar os quietos investigadores no seu insano trabalho de despertar os mortos, como piedosamente um dos jornais denominava o ato de invocar os mistérios dos anjos. De lados altos e baixos do movimento, o aparecimento de novos médiuns, a ocasional denúncia dos falsos médiuns, as comissões de inquérito, quase sempre negativas pela falta de percepção dos investigadores de que o êxito de um grupo psíquico depende das condições psíquicas de todos os seus membros, o desenvolvimento de novos fenômenos e a conversão de novos iniciados. Há alguns incidentes marcantes dessa primeira fase que deve ser particularmente frisada. Notável entre estes é a mediunidade de Dedeome, e a dos 2 rapazes de Davenport, que constituem episódios tão importantes e atraem a atenção de tal maneira e por tanto tempo que são tratados em capítulos especiais. Há, entretanto, certas mediunidades menores, que reclamam uma breve referência. Uma destas é de Linton, o ferreiro, um homem quase analfabeto, posto que, como a J. Davis, tivesse escrito um livro notável e, ao que parece, ditado por um espírito. Esse livro de 530 páginas, intitulado Telling of the Nations é, certamente, uma notável produção, seja qual for a sua fonte, e é óbvio que não poderia ter sido produzido normalmente por tal autor. Estornado de um prefácio longo, da pena do governador Talmadge,
que mostra quanto o digno senador conhecia a antiguidade clássica. Do ponto de vista clássico e da igreja primitiva, poucas vezes se tem escrito melhor. Em 1857 a Universidade de Harvard mais uma vez se notabilizou pela perseguição e expulsão de um estudante, chamado Fred Willis, pela prática da mediunidade. Dir-se-ia que o espírito de Cotton Mather e dos perseguidores das feiticeiras de Salem haviam caído em Boston, sobre aquele grande centro de saber, pois naqueles primeiros tempos estava sempre em luta com aquelas forças invisíveis, que ninguém pensa em dominar. A coisa começou por uma intempestiva ação da parte de um certo professor Eustace, para provar que Willis fraudava, quando todas as experiências provam que era um verdadeiro sensitivo, que fugia de toda demonstração pública de sua força. O assunto produziu grande excitação e escândalo. Este e outros casos de violência podem ser citados. Não obstante, é preciso reconhecer que a esperança de êxito de um lado, e a efervescência mental causada por tão terrível revelação do outro, arrastaram, neste período, os supostos médiuns a tal grau de desonestidade e a tão fanáticos excessos e grotescas afirmações, e comprometeram o sucesso imediato que os espiritualistas mais sãos e corretos podiam esperar. Uma curiosa fase de mediunidade, que atraiu muita atenção, foi a de um fazendeiro, Jonathan Collins e sua família, que viviam no distrito rural de Ohio. Os fenômenos obtidos pelos irmãos Eddy são discutidos mais amplamente no capítulo seguinte e, como os dos Collins eram no mesmo sentido, não necessitam ser tratados minuciosamente. Os instrumentos musicais foram largamente empregados em demonstrações da força dos espíritos, e a cabana dos Collins tornou-se célebre em todos os estados vizinhos, tão célebre que vivia cheia de gente, posto que situada a 70 milhas da cidade mais próxima. Parece que se tratava de um verdadeiro caso de mediunidade de efeitos físicos, de natureza vulgar, como era de esperar onde o centro era um fazendeiro bronco. Muitas investigações foram feitas, mas os fatos ficaram sempre inatingidos pela crítica. Contudo, eventualmente, Collins e sua família eram conduzidos de casa, pela perseguição da gente ignorante, em cujo meio viviam. A vida rude, ao ar livre, do fazendeiro parece especialmente adequada ao desenvolvimento da forte mediunidade de efeitos físicos. Foi no lar de um fazendeiro americano que ela primeiro se manifestou, e os Collins em Ohio, os Eddy em Vermont, Foz em Massachusetts e muitos outros mostraram sempre a mesma força. Podemos finalizar este curto relato dos primeiros dias na América citando adequadamente um evento em que intervenção espiritual provou ser importante na história do mundo. Foi um exemplo das inspiradas mensagens que determinaram a ação de Abraham Lincoln no momento supremo da Guerra Civil. Os fatos estão fora de discussão e são citados como provas corroborantes do livro da Sra. Maynard sobre Abraham Lincoln. O nome de solteira da Sra. Maynard era Nettie Coburn e ela foi a heroína da história. A moça era poderosa médium de transe e visitou Washington no inverno de 1862, para ver seu irmão que se achava no Hospital do Exército Federal. Sra. Lincoln, esposa do presidente, que se interessava pelo espiritualismo, fez uma sessão com a senhorita Coburn. Ficou muito impressionada com o resultado e, no dia seguinte, mandou a carruagem buscar a médium para ver o presidente. Ela descreve a bondosa maneira com que o grande homem a recebeu à entrada da Casa Branca e cita o nome das pessoas presentes. Sentou-se, caiu no transe costumeiro e não se recorda de mais nada. E assim continua. Por mais de uma hora fizeram falar com ele e, pelos amigos, soube mais tarde que a conversa girava sobre coisas que ele parecia entender muito bem, ao passo que eles pouco entendiam, inclusive a parte relacionada com a próxima proclamação de emancipação. Foi-lhe ordenado com a maior solenidade e força de expressão que não modificasse os termos da sua proposição e não adiasse a sua transformação em lei até o começo do ano.
Foi-lhe assegurado que isto seria o coroamento de sua administração e de sua vida, e que, enquanto ele estava sendo aconselhado por fortes elementos para adiar aquela medida, substituindo-a por outras medidas e por uma dilação, não deveria dar atenção a tais conselhos, mas firmar-se nas suas convicções e destemidamente realizar o trabalho e cumprir a missão para a qual tinha sido elevado pela providência. Os presentes declararam que esqueceram a presença da jovem tímida, em face da majestade de sua advertência, a força e o poder de suas linguagens e a importância da sua mensagem, que dava a impressão de que uma poderosa força espiritual masculina falava sob um comando quase divino. Jamais esquecerei a cena em meu redor, quando recuperei a consciência. Achava-me de pé em frente ao Sr. Lincoln, o qual se achava afundado em sua cadeira, com os braços cruzados sobre o peito, olhando-me intensamente. Recuei, naturalmente confusa com a situação, sem me lembrar de momento onde me achava. Relancei olhar sobre o grupo no qual reinava absoluto silêncio. Durante um momento procurei recordar-me das coisas. Um cavalheiro presente disse então, em voz baixa: Senhor Presidente, notou algo de peculiar na maneira da mensagem? O Sr. Lincoln levantou-se, como que abalado. Pousou o olhar sobre o retrato de corpo inteiro de Daniel Webster, acima do piano, e com muita ênfase, respondeu: sim, e é muito singular, muito. Sr. Soames disse: Senhor Presidente, seria impróprio que eu perguntasse se houve qualquer pressão sobre Vossa Excelência no sentido de adiar a aplicação da proclamação? Ao que o presidente respondeu: nestas circunstâncias a pergunta tem toda a propriedade, pois somos todos amigos. E, sorrindo para o grupo, acrescentou: essa pressão abala-me os nervos e as forças. A essa altura os cavalheiros o rodearam falando em voz baixa, sendo o Sr. Lincoln o que menos falava. Por fim ele virou-se para mim e, pondo a mão sobre minha cabeça, pronunciou as seguintes palavras que jamais esquecerei: minha filha, você possui um dom singular, e não tenho dúvidas que vem de Deus. Agradeço-lhe por ter vindo aqui esta noite. Isto é mais importante, talvez, do que a gente inimiga. Devo deixar vocês todos agora, mas espero vê-la novamente. Sacudiu bondosamente a mão, curvou-se ante o resto do grupo e se foi. Ficamos ainda 1 hora, a conversar com a Sra. Lincoln e seus amigos e então voltei a Georgetown. Essa foi a minha primeira entrevista com Abraham Lincoln e a sua lembrança me ficou tão viva como na noite em que ela se deu. Foi este um dos mais importantes exemplos na história do espiritualismo e também deve tê-lo sido na história dos Estados Unidos, não só porque animou o presidente a dar um passo que levantou enormemente o moral do exército do norte e pôs nos homens algo do espírito de cruzada, mas uma mensagem que se seguiu apressou Lincoln a visitar os campos, o que ele fez com o melhor efeito sobre o moral das tropas. Entretanto, em vão procurará o leitor qualquer referência nos livros de história da grande luta e da vida do presidente a esse episódio vital. Tudo isto devido ao incorreto tratamento tanto tempo suportado pelo espiritualismo. É impossível que se os Estados Unidos apreciassem a verdade, permitissem que o culto, cujo valor ficou provado no mais sombrio momento de sua história, seja perseguido e reprimido por uma polícia ignorante e por magistrados fanáticos, na maneira agora tão comum, ou que a imprensa continue a mofar de um movimento que produziu a Joana d'Arc de seu país. 7. A Aurora na Inglaterra. Os primeiros espiritualistas frequentemente têm sido comparados aos primeiros cristãos e, na verdade, há muitos pontos de semelhança. Num ponto, entretanto, os espiritualistas levam uma vantagem: as mulheres da antiga dispensação representaram nobremente o seu papel, vivendo como santas e morrendo como mártires, mas não aparecem como pregadoras e missionárias. A força psíquica e o conhecimento espiritualista, entretanto, são tão grandes num sexo quanto no outro, daí muitos dos grandes pioneiros da revelação espiritualista terem sido mulheres.
Isto deve ser reclamado especialmente em relação a Imardin Gibritem, criatura cujo nome cresce à medida que o tempo passa. Contudo, houve várias outras missionárias destacadas, e a mais importante destas, do ponto de vista inglês, é a Sra. Aiden, a primeira a trazer os novos fenômenos destas plagas, no ano de 1852. Tínhamos dos velhos apóstolos a fé religiosa. Finalmente aqui estava um apóstolo do fato religioso. Sra. Aiden era uma mulher notável tanto quanto excelente médium. Era esposa de um respeitável jornalista da Nova Inglaterra, que a acompanhava em sua missão, organizada por um tal Sr. Stone, o qual tinha alguma experiência das faculdades dela na América. Por ocasião de sua visita foi descrita como moça, inteligente e, ao mesmo tempo, de maneiras simples e cândidas. Sra. Aiden acrescenta o seu crítico britânico. Ele desarmava a suspeita por uma atitude de naturalidade sem afetação e muitos que vinham procurar divertir-se à sua custa eram forçados o respeito e, até, a cordialidade pela paciência e bom humor que ela demonstrava. A invariável impressão deixada por uma entrevista com ela era que, conforme a observação do Sr. Dickens, se os fenômenos produzidos por ela fossem atribuídos a artifícios, era ela, até onde a arte poderia chegar, a mais perfeita artista, jamais apresentada ao público. A ignorante imprensa britânica tratou a Sra. Aiden como simples aventureira americana. Seu verdadeiro calibre mental, entretanto, pode ser avaliado pelo fato de que, alguns anos mais tarde, depois de seu regresso aos Estados Unidos, Sra. Aiden formou-se em medicina e exerceu a profissão durante 15 anos. O Dr. James Rhodes Buchanan, famoso pioneiro da psicometria, a ela se refere como um dos mais hábeis e bem-sucedidos médicos que jamais conheceu. Foi-lhe oferecida uma cadeira de professor de medicina numa faculdade americana e ela foi empregada pela Globe Insurance Company, no serviço de proteção da companhia contra os prejuízos nos seguros de vida. Um dos aspectos de seu sucesso era aquilo que Buchanan descreve como seu gênio psicométrico. E acrescenta um único tributo ao fato de seu nome ter sido quase esquecido pela Junta de Saúde, porque, durante muitos anos, ela não deu nenhum atestado de óbito. Tudo isto, entretanto, estava acima do conhecimento dos cépticos de 1852, que não podem ser censurados por insistirem para que essas estranhas manifestações de além-túmulo fossem examinadas com o máximo rigor, antes de serem admitidas. Ninguém poderia opor-se a essa atitude da crítica. Mas o que parece estranho é que uma proposição que, se verdadeira, envolveria tão boas novas quanto a transposição das barreiras da morte e a verdadeira comunicação dos santos, provoque não uma crítica serena, conquanto rigorosa, mas uma tempestade de insultos e de abusos, inexcusáveis em qualquer momento, mas principalmente quando dirigidos a uma senhora que visitava os nossos meios. Diz a Sra. Ardine Gibritem que a Sra. Aiden não apareceu em cena antes que os chefes da imprensa, do púlpito e das academias não tivessem contra ela levantado uma tempestade de obscenidades, de perseguições e de insultos, tão deprimentes para os autores quanto humilhantes para o decantado liberalismo e para a acuidade científica de sua época. Acrescenta que o seu delicado espírito feminino deve ter sido profundamente ferido e que a harmonia mental, tão essencial à produção de bons resultados psicológicos, constantemente foi destruída, pelo cruel e insultuoso tratamento daqueles que se apresentaram como investigadores, mas na verdade ardendo de desejo de destruí-la e armando ciladas para falsearem as verdades de que o Sr. Aiden se tornara instrumento. Extremamente sensível ao ânimo de seus visitantes, ela podia sentir, e por vezes se abateu sob a esmagadora força do antagonismo despejada sobre ela, sem que, então, soubesse como repelir ou resistir. Ao mesmo tempo não se achava a nação inteira envolvida nessa hostilidade irracional que, de forma diluída, ainda vemos em torno de nós. Levantaram-se homens corajosos,
que não temeram comprometer a sua carreira profissional ou a sua reputação de equilíbrio, como campeões contra uma causa impopular, eram tangidos pelo simples apego à verdade e por aquele espírito cavalheiresco, revoltado contra a perseguição a uma senhora. O Dr. Ashburner, um dos médicos do rei e Sir Charles Eason eram contados entre os que defenderam o médium pela imprensa. Julgada pelos modernos padrões, a mediunidade da Sra. Aiden parece ter sido estritamente limitada. A não ser para as batidas, pouco se fala de fenômenos físicos, do mesmo modo que não se alude a luzes, a materializações, ou vozes diretas. Entretanto, em harmoniosa companhia, as respostas obtidas pelas batidas eram exatas e convincentes. Como todo verdadeiro médium, era sensitivo às discórdias em seu redor. E o resultado disso era que a multidão desprezível de zombadores e pesquisadores de maus instintos que a visitavam tinha nela uma vítima fácil. Decepção é paga com a decepção e o louco recebe resposta conforme a sua loucura, embora a inteligência que está por detrás das palavras aparentemente não se preocupe muito com o fato de que o instrumento empregado possa ser tomado como responsável pela resposta. Esses pseudo-pesquisadores enchem a imprensa com seus relatos humorísticos de como enganaram aos espíritos quando, na realidade, eles é que foram enganados. George Henry Lewis, posteriormente esposo de George Eliot, era um desses cínicos investigadores. Conta ele com ironia que, tendo perguntado por escrito ao espírito manifestante, Sra. Aiden é uma impostora? Este respondeu, sim. Lewis era suficientemente desonesto para citar isto como se fosse uma confissão de culpa da Sra. Aiden. Qualquer um daí deduziria que as batidas eram inteiramente independentes do médium e, ainda, que perguntas feitas com puro espírito de frivolidade não merecem resposta séria. Entretanto, é pela forma positiva e não pela negativa que perguntas como esta devem ser julgadas, e o autor deve aqui usar citações mais do que normalmente é seu hábito, pois não há outra maneira de mostrar como aquelas sementes foram inicialmente lançadas na Inglaterra e destinadas a atingir tão grandes alturas. Já aludiu ao testemunho do Dr. Ashburner, o famoso médico, e talvez seja bom acrescentar algumas palavras suas. Diz ele: o sexo deveria tê-la protegido contra as injúrias. Se esses rapazes da imprensa não têm consideração pelos sentimentos de hospitalidade para com alguém de nossa classe, pois a Sra. Aiden é esposa de um antigo editor e proprietário de jornal em Boston, o qual tem a maior circulação na Nova Inglaterra. Eu lhes declaro que Sra. Aiden não é uma impostora, e quem quer que se aventure a uma conclusão oposta falo-á sacrificando a verdade. Novamente, em longa carta a Razoner, depois de confessar que tinha visitado o médium numa disposição de espírito de absoluta incredulidade, esperando testemunhar a mesma classe de aparentes absurdos, que tinha encontrado em outros supostos médiums, escreve Ashburner, em relação à Sra. Aiden tenho tão forte convicção de sua perfeita honestidade que me admiro de que alguém possa deliberadamente acusá-la de fraude. Ao mesmo tempo fornece detalhes de comunicações verazes que recebeu. Entre os investigadores estava o célebre matemático e filósofo professor de Morgan. Ele relata suas experiências e conclusões no longo e magistral prefácio ao livro de sua esposa From Mater to Spirit, publicado em 1863, dizendo: há 10 anos passados Sra. Aiden, a conhecidíssima médium americana, veio sozinha à minha casa. A sessão começou imediatamente após a sua chegada. 8 ou 9 pessoas de todos os graus de crença e de descrença de que a coisa fosse impostura se achavam presentes. As batidas começavam como de costume. Para mim eram limpas, claras, fracos sons que, se tivessem durado, dir-se-iam de uma campainha. Então os comparei ao ruído feito pelas pontas de agulhas de tricô, se largadas de uma certa altura sobre o mármore de uma mesa e que instantaneamente fosse abafado por um processo qualquer.
E a seguir a prova que fizemos mostrou que minha descrição era razoavelmente aceitável. No último período naquela noite, depois de cerca de 3 horas de experiência, Sra. Aiden levantou-se falando a uma outra mesa, enquanto tomava um refresco. Subitamente uma criança disse: "Quererão todos os espíritos que estiveram aqui esta noite bater ao mesmo tempo?" Nem bem haviam sido pronunciadas aquelas palavras e uma saraivada de batidas de agulhas de tricô foi ouvida durante cerca de 2 segundos, ouvindo-se distintamente o ruído forte das dos homens e mais fraco das mulheres e crianças, embora em perfeita desordem na sua produção. Depois de uma observação no sentido de assentar que admite as batidas como produzidas pelos espíritos, continua o professor de Morgan. Solicitado a fazer uma pergunta ao primeiro espírito, perguntei se poderia fazer tal pergunta mentalmente, isto é, sem a pronunciar, ou a escrever, ou apontar as letras componentes, e se a Sra. Aiden poderia ficar com os braços estendidos enquanto estivesse sendo dada a resposta. Os pedidos foram imediatamente garantidos por 2 batidas. Fiz a pergunta e desejei que a resposta fosse dada numa só palavra que escolhi, tudo mentalmente. Então, tomei o alfabeto impresso, pus o livro de pé à sua frente e, olhando para aquele, comecei a apontar as letras como de costume. Foi dada a palavra chás ponto e vírgula foi dada por meio de batidos a cada letra. Eu tinha agora uma raciocinada certeza da seguinte alternativa: ou uma leitura do pensamento de caráter inteiramente inexplicável, ou uma acuidade sobre-humana da parte da Sra. Aiden, que lhe permitia perceber a letra que eu fixava, muito embora, sentada a cerca de 2 metros do livro que escondia o meu alfabeto, nem pudesse ver a minha mão nem os meus olhos nem, de modo algum, como estava apontando as letras. Antes que a sessão terminasse eu tinha sido obrigado a afastar a segunda hipótese. Outro episódio da sessão, que ele relata, é dado com muitos detalhes, numa carta dirigida ao reverendo W. 10 anos antes, que fosse publicada no livro de sua esposa Memoir of Augustus de Morgan, páginas 221 e 222. Então veio meu pai, Ob. 1816, e, depois de uma ligeira conversa, o seguinte diálogo foi estabelecido. Lembra-se de um periódico que tenho em mente? Sim. Lembra-se das expressões que se referem a você? Sim. Pode dar-me pelas cartas as iniciais daquelas expressões? Sim. Então comecei a apontar o alfabeto, tendo um livro a tapar as cartas. Sra. H se achava do outro lado de uma grande mesa redonda e uma lâmpada forte estava entre nós. Apontei letra por letra até que cheguei a F, que supunha fosse a primeira inicial. Nenhuma batida. Alguém perto de mim disse: "Você passou." Houve uma batida no começo. Recomecei e ouvi uma batida distinta no C e isto me intrigou, mas logo vi o que era. A sentença havia começado por uma batida mais cedo do que eu esperava. Eu tinha deixado passar o C e registrado o DT e o C, iniciais das palavras consecutivas de referência a meu pai, numa velha revista publicada em 1817, das quais ninguém na sala jamais ouvira falar, exceto eu. CDT e o C estava certo e, assim que o constatei, parei, perfeitamente satisfeito que alguma força, ou alguém, ou algum espírito, estivesse lendo os meus pensamentos. Estas e outras coisas se continuaram por cerca de 3 horas, durante grande parte das quais Sra. H estivera lendo a Kate Umpliton's Cabin, que nunca tinha visto antes e lhe asseguro que o fazia com tanta avidez quanto você pode imaginar numa americana que o vê pela primeira vez. Enquanto isto, nós nos distraímos por outro lado com as batidas. Declaro que tudo isto é absolutamente verdadeiro. Desde então tenho visto isto com frequência em minha casa, sob o testemunho de várias pessoas. A maior parte das respostas é dada pela mesa, na qual são colocadas de leve uma ou 2 mãos, para apontar as letras. Há muita coisa confusa nas respostas,
Mas de vez em quando vem algo que nos surpreende. Não tenho ideia formada a respeito, mas em 1 ou 2 anos pode acontecer algo de curioso. Entretanto, estou satisfeito com a realidade do fenômeno. Como eu, muitas outras pessoas conhecem estes fenômenos,